Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um webinar realizado entre Growthaholics for Startups e AWS. Para você que já é um visitante assíduo aqui, nós estamos no terceiro bloco de tecnologia, onde a gente vai cobrir vários assuntos relacionados ao tema. Mas para você que é novo, está chegando agora, nos acompanhe, nós estamos no terceiro encontro, ainda vamos ter bastante papo aí pela frente. Hoje nós vamos falar sobre experimentos, é uma agenda bem legal. A gente vai falar o que são de fato experimentos, como escolher a melhor forma de fazer um experimento, como rodar um, porque isso é bastante importante, mas a gente vai em exemplos reais na prática, isso vai ser bastante legal. Então, está comigo hoje aqui dois grandes nomes, Vinícius Senger, da AWS. Por favor, Vinícius. Boa noite aí, pessoal. Valeu, obrigado mais uma vez por me convidar aqui nesse webinário, que é sempre eu falo sempre um papo de boteco de alta qualidade aqui que a gente tem. Vamos trocando ideia, conversando de forma descontraída e trocando dicas. Eu mesmo aprendo muito, né, apresentando com vocês aqui o webinário. Então, boa noite a todos que estão do outro lado aí da telinha e obrigado aí ao pessoal da ACE. Valeu. Legal, Vinícius já é super parceiro nosso aqui. Um poço de conhecimento. Vamos beber um pouco aí dessa água aí hoje. Legal, e a gente está também com o Cláudio Gorga, da ACE. Fala aí, Cláudio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sullivan, Vinícius. Para quem não conhece, eu já fui acelerado pela ACE lá atrás, né? Tive startup e hoje também trabalho com a ACE como Consumer Experience, mais na área de consultoria de inovação. Então, tudo que a gente acaba aplicando na aceleração de startups, hoje a gente adapta também para o cenário corporativo, trazendo inovação para eles também. Boa. Bom, para quem não conhece, a Growthaholics for Startups é uma plataforma de aceleração online, sem equity e gratuita com resultados comprovados. Então, dá uma olhada lá, que nós temos muita coisa interessante para você que quer crescer a sua startup. Muito bem, então, eu vou me apresentar, eu serei o seu host nessa noite. Meu nome é Sullivan Santiago, eu sou CTO aqui na ACE e eu estou mediando esse belíssimo papo com profissionais aqui de mercado. Legal. Galera, então para começar, eu vou trazer aqui todo mundo para a câmera. A gente vai começar a falar sobre experimentos de fato na prática aqui. Eu quero começar entendendo o que é experimentos, porque o mercado mudou bastante o conceito de experimentos. A gente saiu de um entendimento de MVP, depois vem experimentos, e de repente um monte, enfim. Cláudio, queria que você comentasse o que é um MVP e como essa abordagem mudou para experimentos com o tempo. Perfeito, Sully. Bem, acho que vale até explicar um pouco do MVP, até no processo que eu acabava acelerando na própria ACE, eu via muitas startups vivendo essa questão do MVP, né? Bem, o MVP eu acho que é algo que todo mundo já ouviu falar, né? O Minimum Value Product, ele é viável porque tem que ter uma feature mínima para você conseguir executar. Ele é viável porque o seu usuário ele tem que você tem que cumprir, né? Tem que ter o job to be done, resolver a dor dele. É um produto, enfim, porque ele é viável. Você consegue de fato tangibilizar isso. E aí dentro do contexto, da realidade, a gente vê muita startup, dando até um contraponto, quando ela vai validar uma solução, quando ela vai propor um MVP, na verdade, ela não validou a solução, ela não validou o problema. Ela tem uma ideia incrível e aí ela leva no princípio de que ela vai criar um MVP, que ela está sendo Lean, né? Que é o que se popularizou MVP no Lean Startup. E na verdade não. Por quê? E aí a gente entra com os experimentos. Não é porque você está entregando a feature mínima daquele produto que você idealizou e que você achou incrível, que significa que você está sendo ágil. E aí que entra a importância dos experimentos. Os experimentos, eles vêm antes disso. O MVP também é um experimento, tá? Até para deixar claro. Mas tem muitas coisas além que vão na jornada para que você execute um MVP. Então, a importância dos experimentos, em primeiro momento, a gente faz validações de problema. A gente tem premissas de que aquela solução é viável ou não. Eu tenho que criar hipóteses para validar o problema de fato, ver se aquela dor existe dos meus clientes, para então partir para outros tipos de experimento.
que ainda não é um MVP. Então, eu vou querer entender, tem diversos tipos de experimento que a gente aplica, como teste de fumaça, mas o que é importante? Entender, no primeiro momento, o engajamento do cliente, por exemplo. Antes de eu produzir um produto, eu quero entender se ele de fato tem engajamento, se a proposta de solução que eu quero oferecer para ele de fato vai ter aderência. Então, antes de criar um MVP, de fato um produto, por exemplo, a gente cria landing pages para testar a proposta de valor. Então, é muito comum na ACE que a gente cria o tal dos testes de fumaça, né? O que seriam eles? A gente pega uma proposta de valor, cria ela hipoteticamente, cria um site mostrando que é um produto, como funciona esse produto, quais são todos esses benefícios desse produto, tenta captar por canal as pessoas que a gente acha que né, de acordo com a validação de problema, que teriam interesse nessa solução e entende a aderência, o engajamento do cliente relacionado com essa proposta de solução que a gente está vendo. Para quê? Para que eu tenha todas essas séries, desde validação de problema até validação de solução, para que aí então eu entre no MVP. Então esses testes, prototipação, o teste de fumaça, todos eles englobam uma série de experimentos para aí, num segundo momento, eu de fato desenvolver esse MVP e aí entrar num próximo momento para ver qual é a complexidade tecnológica, qual o esforço versus valor do cliente, né, que a gente fala para criar um MVP, e aí a gente entra em outros tipos de MVP, né, que não necessariamente envolvem tecnologia. Então, por exemplo, o MVP Concierge, antes de a gente produtizar, entrar em tecnologia, a gente tem que ser criativo, né? De pensar, beleza, eu entendi o problema do cliente. A gente sempre está pautado nisso, né? Qual o problema do cliente? Quais as hipóteses que eu imagino para resolver o problema do cliente? Como eu consigo fazer isso de uma forma que não necessariamente eu dependa de tecnologia, que eu não tenha o mínimo esforço possível para executar isso, né? E é o que muitas vezes não acontece com startups, que eu via. Startups achando que o mínimo viável era já um produto pronto, era diversas features, mas muita startup falava, não, mas tem muitas outras features que não estão sendo contempladas, que eu imagino no meu produto incrível, maravilhoso, acaba pegando o produto no colo ainda e acaba cometendo alguns erros que parecem óbvios, mas eu super entendo, porque quando você tem uma startup, você realmente acha que o seu filho é bonito e acaba que, enfim, você acaba caindo nessas ciladas. É muito fácil cair nessa cilada. Legal, Cláudio. Tipo, eu uso experimentos para diminuir o meu risco ao longo da jornada, né? Então, eu estou ali no início. A gente faz validação em vários passos aqui, né, dentro da ICE. Existe a validação da solução, existe a validação também do problema, do negócio. E só nisso existem vários aspectos. A gente está falando de validar a minha persona, a minha proposta de valor, o meu job to be done. A gente está, às vezes, o willingness to pay, a inclinação à elasticidade de preço, a inclinação a pagar. A gente está medindo o tamanho de mercado, enfim. E não vale construir um produto já de uma vez para atacar, né? É isso que você está falando. Com certeza, Sully. Então, até recapitulando, dentro da jornada, né, a gente sempre começa com a validação do problema. Então, né, eu estou focando no problema e nunca no produto. Então, a validação de problema, ela consiste primeiro, qual é o objetivo que eu tenho, né? Então, quais são todas as premissas e hipóteses que eu quero validar? Então, o que existe, que o cliente tem, quais são os problemas, quem são os stakeholders que eu tenho. Então, eu pontuo todas as hipóteses de problema, possíveis problemas que eu acredito que esse cliente vai ter e quem que seria eles. Faço essa validação, desenvolvo questionário, vou para a rua, vou ouvir essas pessoas de fato, touch a touch, para realmente entender, compreender, perguntas abertas, as quantitativas, lógico, são muito boas, mas muito importante ouvir o cliente nesse momento. Essa etapa, ela é cansativa, ela muito, né, fica a inovação sendo produtizada, muita gente pensa na inovação sendo um aplicativo, sendo uma ferramenta, mas é o problema. E essa parte, ela cansa um pouco, às vezes exige muita energia, mas ela é o momento mais importante para dar o primeiro direcionamento.
Por quê? São sempre stage gates, né? Então, como você comentou, Sully, é investimento e risco. Eu tenho alto risco quando eu vou validar um problema. Então, eu não posso investir, nem que seja o meu esforço, ele tem que ser o mínimo possível, eu tenho que entender, aprender ao máximo, de fato, para tomar ação, né? Que aí é, de fato, a essência do Lean. Com uma validação de problema realizada, encontrei um padrão de problema, você pode falar com 100 pessoas, 50 pessoas, é muito importante você identificar esses padrões, né, e ver o que é mais recorrente, para ver qual o problema que você realmente vê como mais latente para atacar. Eu vou para a proposta de valor. Então, quais são as validações de solução? Tem várias metodologias que a gente pode usar, mas desde um How My We, né? Como poderíamos resolver esse problema, né? E aí identificar todas as possíveis soluções que a gente pode ter para aquele problema, priorizar elas de acordo com o que de fato vai ter mais impacto, vai ter menos esforço. Quando eu falo esforço, a gente tem que fazer um outro trabalho, né? Então, entender modelo de negócio, quão complexo é aquele modelo de negócio que eu quero testar. Muitas vezes você produtiza, você não está vendo o cliente, mas você também não está vendo a complexidade que você tem. Às vezes você depende de externos, você depende de fornecedores, você depende de parceiros, ou não, de tecnologia, tem um alto esforço tecnológico. Então, é super válido também. Então, por isso que antes do MVP acontecer, tem também as validações de solução, identificar qual é a proposta de valor que seria mais ideal no primeiro momento, testar o engajamento do cliente antes de desenvolver qualquer coisa. E aí, quando eu falo do engajamento do cliente, é muito... Se, por exemplo, eu faço é um produto digital, eu faço uma landing page lá mostrando uma promessa de valor, como eu falei, benefícios e como funciona, eu quero entender a conversão, né? Então, antes de fazer o MVP, eu passo aí por um processo com essa landing page, de mostrar uma proposta de valor e os benefícios. E aí tem uma conversão de 100 usuários. Aí eu vejo que, pô, vamos ver se eu colocar esse benefício mais latente, se eu deixar ele mais explícito, vai aumentar a conversão? Então eu começo a testar o que chama mais atenção, qual a feature, qual a solução que chama mais atenção do meu cliente. Para que aí eu comece a setar a comunicação, a proposta, as coisas e entender muito a conversão, né? Disso, o quanto que realmente eu estou conseguindo aumentar, setando a comunicação, entendendo qual é o produto ideal, para aí então eu conseguir produtizar. E sempre, né? E sempre de forma cíclica, né? De analisar, mensurar e tomar as ações. É algo que isso sempre vai... Os experimentos, eles não acabam, né? A validação de problema, ela nunca acaba, e validação de solução, ela nunca acaba, ela sempre é cíclica. Boa, a gente vai falar um pouco sobre esse movimento cíclico. E obrigado, Cláudio. Vinícius, você é um cara que faz vários experimentos, mas vários, principalmente quando o experimento tange a linha de protótipos, né? Comenta um pouco aí na tua visão, assim, quando e onde eu devo usar experimentos na tua visão? Olha, cara, eu acho assim que eu tenho uma pegada realmente bem experimental, de uma maneira técnica, assim, né? Então, eu produzo bastante peças técnicas de protótipos de internet das coisas, esse tipo de coisa. Mas, de fato, aí concordar com o Cláudio que a experimentação, ela, na verdade, é uma arte de você mapear e separar, porque assim, a ideia é uma coisa que tem um monte de coisa misturada ali dentro de 1 litro, né? Então você precisa destilar a ideia e você ter aí determinadas certezas, separar o que é certeza, suposição, o que é dúvida, né? Então, para isso, muitas vezes, o experimento também precisa trazer um pouco assim, da intuitividade também, né? Então, eu também vejo a importância de você experimentar as coisas, principalmente quando você está construindo uma determinada peça, né? E realmente você vai e vem. Muitas vezes você vê a coisa crescer ali de uma maneira diferente, principalmente quando envolve um produto físico, assim, né?
que não seja um software, né? O produto não seja só um software, né? Então, eu gosto muito de falar do projeto que eu fiz de um Minecraft para expor na Maker Faire. Na época eu estava prestando serviços para a Oracle e eu fechei com eles que eu iria fazer uma cabeça do bicho do Minecraft, do Steve, né? E essa cabeça iria ter sensores e iria interagir com as crianças dentro da feira. A Maker Faire é a maior feira de inventores e experimentos, era, né? Porque faliu agora, e dos Estados Unidos, assim, que reunia muita gente maker. E aí, à medida que eu cortei a cabeça, fiz a cabeça de um tamanho grande, a minha filha passou e falou assim: ah, legal, e quando fica pronto o corpo? Né? Então, eu validava com eles, com meus filhos, eu pegava o negócio e falei: não, é só a cabeça. Ai, nada a ver. Falei: putz, me ferrou, né, meu? Agora eu vou ter que cortar o corpo. Aí diminuí o tamanho dele e daí eu ia apresentando para eles, ia deixando eles jogarem, porque a ideia desse daí foi bem legal. Era de dentro do Minecraft, a gente fez um mod para o jogo para que dentro do jogo você interfaceava. Então a gente desenhou o stand da Oracle dentro do jogo e você ligava e desligava a luz do stand real de dentro do jogo, né? E o robô reagia, mexia os braços, virava a cabeça conforme você andava. Cara, foi um negócio totalmente orientado a experimento incremental e justamente na construção do negócio. Sem fazer a construção disso tudo e vendo as coisas acontecendo, seria difícil entender o produto, né? Então, o experimento, muitas vezes, ele, além de poder validar a coisa tudo, ele traz uma visão mais lúdica ali, né? Mais aguça mais a intuitividade das pessoas, né? Também. Mas de fato, o importante mesmo é a gente trabalha na AWS, na Amazon de uma maneira em geral com o working backwards aí, né? Então, é justamente uma metodologia que é de trás para frente para poder ver e escolher os experimentos e tudo mais. Então, a gente faz um mapeamento de quem é o cliente, qual o problema ou oportunidade, o benefício mais importante que o cliente vai ter, como que você sabe por que o cliente precisa daquilo, né? E como que você, o que ele precisa, o que ele quer, né? Na verdade. Então, a gente descreve tudo isso antes, dentro da AWS especificamente, para poder fazer um experimento. Por exemplo, eu teria que escrever um documento chamado Two Pages Documents, com um detalhamento do porquê que eu estou fazendo aquilo rapidamente, para poder ser discutido de uma maneira aberta no time, né? E, além de tudo, também é importante você democratizar a experimentação, né? Também, nesses times de desenvolvimento criativo, o experimento tem que ser algo que está em poder de... Não pode, é chato a empresa que tem, assim, está muito centrada... mesmo assim, Research and Development, departamento de inovação, né? Sei lá. A inovação tem que estar em tudo que é lugar, né? Tem que ser algo tangível para todo mundo que está participando, né? Então, experimento é muito importante no desenvolvimento de tudo, né? E muita coisa é nova, né? Então, sei lá, você vai trabalhar aí com algoritmos de machine learning, de reinforcement learning. Só que tentar usar aquilo já é um experimento por conta própria, porque acabou de sair, né? Então, tem os experimentos inevitáveis, né? Sim, se a gente pudesse colocar numa jornada, né? Eu acho que tem dois viés aqui. Um viés é o negócio e outro viés é o produto. Então, vamos olhar primeiro o viés de negócio. A gente tem o que a gente chama alcançar o Product Market Fit, né? O Product Market Fit, ele é a junção. Do lado do Product, você tem aqui o problema e a solução. Então, você tem validação aqui nessa coluna. O próximo passo é a gente ir para o Market, que ele é o mercado e a distribuição. Market and Distribution. E aí você tem esses dois, você tem o Fit. Quando eu olho a nível de negócio, para simplificar, o modelo de negócio ele tem 4 coisas, né? Você tem para quem você está resolvendo o problema, o que você está oferecendo, como você distribui e como você faz dinheiro. Quando a gente olha o Product Market Fit sob o olhar do modelo de negócio desses 4 pontos, faz sentido a gente ter experimentos ao longo de toda a jornada.
Porque experimentos, pelo que a gente está conversando aqui, reduz o meu risco, aumenta mais, digamos assim, a minha confiança e assim, a inovação, ela por natureza, ela é caótica. Então, se a gente deixar para que o tempo dite, né, o meu produto, dite o que eu realmente vou fazer, isso é muito perigoso, porque uma hora ou outra eu posso escorregar. E aí foi tempo, foi dinheiro, e o tempo que é pior a gente nem recupera, né? Então fica esse gostinho amargo. Eu sei que existem vários tipos de MVP, vários tipos de experimentos, certo? Eu acho que é muito legal a gente deixar claro para a galera a diferença entre eles e quando eu vou utilizar cada um deles, né? Então, agora eu queria puxar alguns exemplos. Mas antes, deixa eu mostrar como está na minha cabeça um pouco isso. Eu vejo que se a gente pudesse colocar no espectro, o experimento seria quase assim, experimentos no papel, ou seja, eu utilizo um papel para desenhar a minha lógica, o meu raciocínio e tento provar isso, colocar a prova para alguém. Eu posso desenhar literalmente a minha tela do meu aplicativo, o fluxo da informação, o fluxo do aplicativo, o fluxo do meu software, etc. Eu também posso ter testes de fumaça, e aí a gente vai falar sobre isso. Eu posso ter protótipos, eu posso ter o famoso mágico de Oz, eu posso ter o concierge, eu posso ter o MVP. Então, eu queria falar sobre cada um deles e quando eu utilizo cada um deles, né? Eu vou começar falando aqui da minha experiência com papel e aí eu já passo para o Cláudio falar sobre teste de fumaça aí. Quando eu desenvolvi, aqui na ACE eu sou desenvolvedor, eu fiz o My Innovation, que é um software de gestão de inovação corporativa. É claro que eu falo, eu fiz, mas tem um time por trás comigo, imagina. Imagina. Mas no início, eu não tinha certeza se o software que eu ia desenvolver, ele ia encaixar da forma que o gestor de inovação pensava. Então, eu não queria sair construindo telas ou pedir para os designers fazerem as telas enquanto a gente não teria segurança nisso, né? Não tivesse, desculpa. E aí, o que eu fiz? Peguei papel, literalmente, eu tenho foto disso hoje, Vinícius, Cláudio, tenho foto, cara. Eu guardo, porque um dia eu vou mostrar isso. Eu tenho foto, eu peguei papel A4, comecei a desenhar todas as telas, eu chegava, pedia reunião com a minha persona, sentava e falava, ó, tela 1 é essa. Aí você clica aqui e vai para essa tela. Está fazendo sentido? Aonde está confuso? Onde você sente falta de informação? E aí a pessoa ia dando feedback aqui. Gente, o que eu economizei de tempo, né, montando tela e fluxo das ideias, não foi brincadeira. Então, esse é um exemplo que serviu muito para mim. Mas existe o próximo passo. A gente não vai viver só de papel, né? E aí eu vou para um próximo teste que é muito comum, chamado teste de fumaça. Cláudio, se você pudesse contar aí uma aplicação prática, real, um exemplo que você fez de teste de fumaça aí para a galera, seria legal. Perfeito, Sully. É muito comum a gente usar ainda o teste de fumaça para quê? Eu estou querendo validar aquela proposta de valor, eu não quero, a marca, tenho uma startup, já tenho um nome, que seja, eu não quero que ela seja comprometida, né? Eu estou testando. Então, igual, eu não sei se vocês já viram, mas tem, isso é muito visto na automobilística, eles colocam um carro envelopado, você não sabe qual é a marca, eles colocam na rua para testar, para andar, para ver se funciona, não funciona. É mais ou menos isso. A gente pega, então, por exemplo, é muito comum na ACE Cortex, que a gente faz inovação corporativa e quando a gente vai validar uma solução. Então, tem uma grande empresa por trás, a gente cria esse teste fumaça para a solução que eles querem testar, a gente não utiliza a marca, a gente cria uma marca hipotética, então faz uma landing page, né, mostrando a proposta de valor que eu já comentei anteriormente, mostrando quais seriam os benefícios daquele produto, de fato para testar a proposta de valor. Por que isso é legal também? Porque não tem a inferência da marca, seja positiva ou negativamente. Então imagina que já tem, por exemplo, uma startup no mercado, já conhecem a sua solução. Pode ter uma inferência da marca já, né, induzindo no teste. Então, é importante que você tenha essa posição neutra no teste de fumaça, que não seja conhecido, porque aí quando você vai testar o canal, mostrar a solução nessa landing page, por exemplo, você está validando somente a proposta de valor. Então, né, por exemplo, no teste de fumaça, como a gente faz? Só para eu entender. Teste de fumaça, você está ligando diretamente à proposta de valor. Então, Totalmente. eu uso o teste de fumaça quando eu quero testar a proposta de valor do meu produto. Mas, assim, de forma prática, o que é proposta de valor?
Porque também isso é uma confusão, nem todo mundo entende. Parece o óbvio, mas não é às vezes tão óbvio. Perfeito. Então, como a gente falou, tem muito a questão da validação de problema, de a gente ver um problema, né? Então, quando eu falo proposta de valor, é de forma objetiva, né? O que eu estou endereçando como solução, né? O job to be done, que a gente fala, para aquele problema. Então, na dor. O que eu resolvo o problema daquele cliente? Se é um aplicativo, se é um produto, se é um serviço, se sou eu entregando lá um produto para o cliente, indifere. Eu estou entregando o que para esse cliente? Né? É conveniência? É praticidade? Eu estou resolvendo a vida dele de qual maneira? Isso é nesse ponto que a proposta de valor entra. E aí, quando eu testo eu faço esse teste de fumaça, geralmente eu pego um canal, apresento gatilhos, né? Então mostro benefícios, a própria proposta de valor. Então vamos supor que eu tenho uma startup que vende, enfim, produtos de feira, frutas na casa das pessoas. Eu vou pegar, eu quero testar se essa proposta de solução funciona ou não funciona. Então eu vou tentar por canal ir no Instagram e falar que o meu produto eu vou fazer testes A, B, C, que seja. Eu vou falar que é conveniente, eu vou falar que é mais rápido, eu vou falar que é mais barato, e aí eu vou entender nesses posts, por exemplo, que são os gatilhos, o que vai converter mais, né, para o meu site. Então começa daí, né, o teste de fumaça. Aí eu levo ele para uma página hipotética de uma empresa hipotética. Justamente porque pode já existir, eu já posso ser por exemplo, um fornecedor de frutas lá do Serasa e eu estou querendo desenvolver esse produto, mas eu não quero que minha marca interfira. Então, beleza, eu fui atingido pelo gatilho, entrei nessa landing page, eu assento a ideia no teste de fumaça, eu assento a proposta de valor, eu vou explicar, vou capturar direitinho lá como que funciona o meu produto, né? Quais são todos os benefícios deles, e no fim das contas eu quero um cadastro, que aí é o momento de conversão. Então o teste de fumaça ele tem o objetivo, como já foi mencionado, de testar essa proposta de valor. Então desde o gatilho que eu faço... E de quebra gera leads para mim. Exato, exato. E gera leads para um segundo momento que você realmente estruturar o MVP, você já tem leads na base. Então, porque já está direcionado, né? Totalmente, Sully. E até só complementando uma pergunta que foi feita aqui, falaram sobre a conversão, né? A porcentagem, quanto é uma conversão boa. Conversão boa, como a gente está falando do Lean, o que importa é a evolução desse número. Mais do que... Se você fez 10 numa semana, por exemplo, você teve 10 cadastros, pessoas que estão interessadas na sua proposta de valor, a ideia é que se você conseguir evoluir esse número na próxima semana, conseguir aumentar essa média de recorrência de pessoas cadastradas, é isso que você tem que estar vendo, a evolução das conversões. Então, é muito difícil falar, olha, a princípio, 2 cadastros, a sua proposta de valor está invalidada, a sua proposta de solução não funciona. Você tem que testar, você tem que ter as hipóteses claras, né? Então, quando eu testo, faço o teste de fumaça, eu estou colocando diversas hipóteses do que seria interessante na minha validação de solução, seja os benefícios, seja a proposta de valor, seja a comunicação estar clara ou não. Então, a gente até usa algumas ferramentas para ajudar no próprio teste de fumaça, que aí, por exemplo, eu estou falando de uma landing page, então a gente vai testar usabilidade também, coloca o Hotjar, não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta que grava a tela das pessoas para entender como que elas estão interagindo, quanto tempo elas gastam, se elas descem até o final. Então você vê que a pessoa entrou, viu a proposta de valor, né, que é a primeira faixa do site, e ela já caiu fora. Pô, minha proposta de valor não está clara ou não está interessante, eu preciso mudar. Então é muito importante justamente para isso. E aí entra a questão de você fazer o teste de fumaça também no canal correto. Isso é uma outra questão que importa, né? Também. O tipo de canal aqui, você está falando de um Google, você está falando de uma mídia offline, você está falando de um evento, você está falando de coisas assim desse tipo, né?
Legal, Cláudio, obrigado. Vinícius, uma das questões que sempre aparece é qual é a diferença. Então, a gente ainda está falando dos tipos de MVP, né? Falamos do papel, falamos do teste de fumaça, vamos falar do protótipo. Qual é a diferença de um MVP para protótipo? Eu vejo que a galera faz bastante confusão e certas vezes usa esses termos de uma forma, digamos assim, substituível entre ambos, o que não é, de fato. Explica um pouquinho na tua percepção essa diferença de MVP e protótipo. Olha, cara, eu acho que o protótipo, muitas vezes, ele tem uma orientação de produto, mas o protótipo, acho que ele não está tão guiado assim quanto o MVP, que já é uma coisa mais completa, né? Eu vejo assim que o protótipo pode ser uma unidade de um MVP, né? Ou alguns protótipos desenvolvidos podem fazer parte de um MVP. Então, eu vejo, em termos de unidade de grandeza, como o protótipo pode ser um caminho para se ter um MVP, né? Para se validar uma hipótese, para se tirar uma incerteza e tudo mais. O MVP ele já tem que ter uma pegada, acho que bem mais em termos de você ver a experiência do usuário de uma maneira mais completa, assim, né? Acho que o protótipo ele tem uma função muito mais pontual ali, né? Então, eu acredito que é nessa unidade de grandeza, assim, que a gente vai partindo para experimento, protótipo e talvez MVP, não sei. A gente tem um exemplo bem interessante aqui de uma startup que foi acelerada pela ACE, chamava Inova House 3D. A ideia dela, da CEO, era fazer uma casa com impressora 3D, né? Então, poxa, existem várias incertezas, inseguranças, hipóteses, dúvidas, e eu não vou fazer uma impressora enorme para imprimir uma casa se eu ainda não sei, por exemplo, se o cimento consegue passar pelo bico, por exemplo, lá de impressão, né? Será que o cimento vai secar a tal ponto que, né? Qual é a largura do bico que tem que ter, etc. Então, eles fizeram, lembro, na época, um protótipo numa escala bem menor para validar esse tipo de coisa. Então, Vinícius, foi legal que você falou, porque às vezes o MVP tem vários protótipos, né? Porque você vai validando esses aspectos técnicos do produto. Acho que fez bastante sentido aqui para mim. E até mesmo o próprio MVP, ele é parte do processo também, né? Então, você pode ser que tenha mais do que um ciclo de MVPs ali. Né? Total, então, total. Assim, você vai fazendo ali experimentos, protótipos, MVPs e aí você chega ali no produto, né, cara? Mas eu acho importante que todo momento, né, a coisa seja centrada realmente nas respostas do cliente, né? Então, não importa qual dessas etapas você está, o cliente como o Cláudio falou muito bem, é doído escutar o cliente, é doído escutar o seu usuário, é doído você ir contra a sua intuição porque chegaram fatos, né? Então, é difícil esse negócio de tipo, que nem a história da velocidade do radar aí em São Paulo, né, cara? As pessoas têm uma intuição de que se aumentar a velocidade é melhor, que chega... Agora, os números e os fatos ao longo do tempo comprovaram que, cara, diminuir a velocidade diminui o número de acidentes, mas foram feitos vários experimentos, né, para isso, até chegar nesses dados, né? Então, é interessante realmente a inovação, né? Ela é amiga amiga do experimento, né? É amiga da falha, né? A parceira, irmã gêmea da falha, né? Então a inovação e a falha, elas estão ali, o yin e o yang, né? Praticamente. Tem que ter um convívio muito bom, né? Então acho que o experimento, o protótipo, é tudo uma maneira de você dar uma forçada no fail fast, assim, né? Então você já faz ali, já falha, já muda, porque realmente, como você falou da máquina aí, né? Tudo para poder ter um fail fast. Total. Geralmente eu vejo que protótipos encaixam bem quando eu preciso fazer um teste de viabilidade técnica. Aí eu vou lá, faço o protótipo. Legal, Vinícius. Cláudio, a gente fala também, tem mais tipos de MVP, a gente fala também sobre o MVP concierge. O que é o MVP
concierge que ele difere do MVP tradicional aí? Se você pudesse também trazer um exemplo prático para a galera. Eu vou Legal. sair desse webinário aqui cheio de termos novos para usar amanhã, hein? Só complementando, e aí já entro nessa pergunta, Sully, eu acho legal do protótipo, eu vejo muito como um uso de teste de usabilidade, né? Você comentou técnico, igual o bico do cimento, ou até mesmo os testes que você fez no papel, a gente já tem, pelo menos eu acabo utilizando muito nesse momento. Eu já tenho um teste da solução, eu quero produtizar, mas eu estou viabilizando agora a experiência do meu usuário também dentro desse produto, para ver se ele vai chegar até o fim, ele entendeu a proposta de solução, porque ela foi validada. E aí eu quero entender se ele consegue de fato executar, a questão da viabilidade técnica também. E é muito também utilizado o protótipo para tangibilizar quando a gente fala de grandes corporações também. Então, é muito utilizado para reuniões internas de grandes empresas, você quer apresentar uma nova solução, você acaba trazendo o protótipo para eles conseguirem tangibilizar e verem a solução que você está querendo propor. Ele é interessante nesse sentido. E agora, falando do concierge que eu gosto tanto, ele é bem, a gente utiliza bastante na ACE, o concierge, eu acho que vale simplificar com essa questão dessa startup que é até uma conhecida minha, que eles estão promovendo isso, produtos, frutas, legumes, verduras de feira por conveniência enfim, para casa, para domicílio, para negócios, eles estão testando ainda. E aí, qual é o do concierge? O concierge, aparentemente, parece que tem uma tecnologia acontecendo para você, né? Eu, como usuário, vou lá, faço o pedido das minhas verduras, legumes no site, que ele é lindo, ele é super bonito, tem todas as frutas e legumes cadastrados. Eu faço minha sacolinha de pedidos, chego até o final da compra, aperto OK, e aí parece que a mágica vai acontecer, né? Eu não estou vendo nada do que está sendo acontecido por trás. Eu posso imaginar que, por exemplo, o pedido é igual ao iFood, vai bater lá no Ceasa, já sabem do meu pedido, vai ter um motoboy próximo da região, vai pegar meu pedido e vai chegar em casa. Mas, na verdade, é a startup, são os nossos partners prontos para toda hora, os sócios que fazem tudo, os CMO, o CA, qualquer coisa, mas, dependente disso, são all hands aí para qualquer coisa. Então, é o trabalho do concierge, são mãos atrás da tecnologia. Você não precisa desenvolver uma tecnologia. Então, no caso, esses amigos meus, eles fazem a cadeia inteira. Recebeu o pedido, parece que o pedido caiu numa plataforma. Não, ele caiu no e-mail. Na caixa de e-mail tem um cara lá pronto para receber. Ele recebeu, ele liga pro responsável em pegar o pedido lá, o cara vai até lá, pega o pedido, enfim, não existe uma tecnologia ainda por trás. E por que isso é importante? Porque você valida o processo. Então você entra, do mesmo jeito que a validação de problema dói, você pôr a mão na massa, no operacional, do início ao fim, com o concierge, faz com que você entenda os problemas da cadeia, faz com que você entenda a jornada do seu produto por completo. Pô, o gargalo é como meu fornecedor, é a hora que eu pego a fruta, porque ele demora para entregar a fruta, ou não, é a logística, é a hora que o tempo hábil que eu prometo para o meu cliente, a fruta estraga no meio do caminho, então eu não posso oferecer folhas, eu vou ofertar só legumes e frutas, por exemplo. Você consegue entender isso na operação, como que acontece. E não tem que gastar com tecnologia, né? Porque não é o momento. Você consegue diminuir o risco, como a gente estava falando, né? São sempre stage gates. Como eu sempre tenho que ter essa cabeça. Se eu não sei ainda, se ainda é um mar escuro, né? Eu não vou entrar aqui. Eu preciso diminuir meus riscos e aos poucos, gradualmente, ir aumentando o investimento. Legal, eu te pergunto até por esse método concierge, porque a gente está vendo uma tendência fortíssima agora no mundo, que é a não programação das coisas. É o no code, né? E aí, Vinícius, você que, poxa, tem uma baita bagagem com o desenvolvimento e tudo mais,
na tua visão, quando vale a pena codar, né, do verbo codificar aqui, codar alguma coisa? Eu acredito Ou quando que usar no MVP ou no code? o no-code, como você disse aí, dentro da AWS a gente faz muita interface web no papel também. Tá? Então o no-code já começa pela interface web, a experiência, a navegação, tudo meio que no papel, desenhado e tal. Então já é uma maneira, né? Quando a gente vai falar de desenvolvimento de um site, é difícil que pelo menos o código HTML, CSS, esse tipo de coisa de visual, você vai ter um pouco, né? Mas vale muito a pena para fazer protótipos, fazer MVP, procurar ferramentas que elas sejam pelo menos low code development, né? Então eu gosto de citar muito a ferramenta do Amplify, que é uma ferramenta da open source que a AWS mantém, e que por comando de linha, assim, você rapidão vai criando as coisas, e essa ferramenta ela já cuida de te entregar tudo num protótipo, um MVP que seja de um site, dá para fazer MVP com essa ferramenta também, e já com todo um processo de, não só ela vai gerar o código técnico para você, como ela também vai gerar um processo de DevOps também, para levar isso para a produção, né? Então você também tem uma aceleração no processo de, beleza, não adianta nada você fazer um negócio que você não teve que codificar nada, mas que para depois levar isso para a nuvem da AWS tem um trabalhão manual enorme, né? Então é muito importante que você tenha aí ferramentas que permitam você trabalhar não só a parte da codificação do aplicativo, né, mais rapidamente, ou com quase nenhum código, como também tem o código que a gente chama de código de infraestrutura, né? Então, hoje, você ter infraestrutura como código é um novo normal, mas é chato você ter que falar que você vai começar o MVP e você vai codar a parte do MVP e já vai codar a parte de automação de infraestrutura, né? Então, eu acho que o Amplify traz muito essa ideia de quase no-code development ou, dependendo do protótipo, um low-code development, né? Então, sempre que possível utilizar esse tipo de ferramenta, eu acho que é bem interessante mesmo, né? E geradores de código de uma maneira em geral, né? Tem muitos outros geradores de código, frameworks que geram código automaticamente a partir de JSON. Você dá o JSON, ele já faz as tabelinhas para você colocar lá na sua tela aí. Então depende da plataforma que você quer usar, da linguagem de programação, você vai acabar encontrando ferramentas que vão acelerar esse processo, né? Depois, provavelmente muita coisa você consegue reusar, né? E o que precisar profissionalizar, você profissionaliza ali, reescreve sem problema nenhum, né? Tem um desenvolvedor no nosso time que ele fala assim: o melhor código é aquele que você não coda. E é uma sacada muito inteligente, porque, na verdade, busca-se já tem construído no mercado, e a gente, às vezes, falha em comparar a hora do desenvolvedor versus a hora que esses softwares têm, às vezes, de um SaaS, né, de um produto que resolve o meu problema ali, no code, ou como o Vinícius disse bem, low code, né? O Cláudio, você usa bastante no code, que eu sei. Sim, totalmente no code. Vários testes que você faz é totalmente no code ou low code. Dá uma dica aí para a galera de ferramentas que você usa no seu dia a dia, ou ferramentas que você também recomenda no geral. E também, Vinícius, se você quiser complementar essa, fica à vontade. Valeu. Gente, a grande verdade é o que o Sully comentou, né? Já tem muita coisa pronta, praticamente tudo está pronto. Então, quando você acha que... Um grande exemplo é o WordPress, por exemplo. O WordPress, você acha que tem alguma coisa que não está pronta, você procura um plugin, já tem um plugin pronto que você integra lá. E tem muita coisa que já facilita. Então, um exemplo é o próprio WordPress. Ele se tornou mais fácil de utilizar, embora há uns anos atrás era mais complexo, era mais chato. Eu tinha uma birra dele até, porque eu achava a usabilidade não era tão fácil, um monte de gaveta, e você não sabia o que tinha na gaveta, se era cueca, se era camiseta, você não conseguia, era um monte de aba, subaba, e tá um pouco mais fácil. Então, essas ferramentas de drag and drop, né? O que seria?
Você consegue construir o design só arrastando as coisas. Então, por exemplo, com o WordPress, eu instalo um plugin que chama Elementor. Eu consigo fazer com que o site seja modular, eu arrasto, eu quero pôr um banner na parte da frente, eu quero pôr uma imagem, eu quero ver um vídeo, jogar um vídeo, eu consigo montar do jeito que eu quero, sem grandes complexidades. Então, gosto muito do WordPress. O próprio Wix, para teste de fumaça, é ótimo, porque a complexidade dele é menor ainda do que o WordPress. E aí... Puta, mas o Wix, ele não é assim, ele não é assado. Também melhorou. Antes ele era feito em Flash, não é mais. Então, se a preocupação é, por exemplo, no Google Search, não ser encontrado no SEO, já está bem melhor do que era. E é para teste, né? A gente está falando de teste de fumaça, não é produto. E eu acho muito interessante porque a sua equipe pode facilmente editar, trocar o texto, trocar a imagem, fazer os testes AB, né? Então, 2 landing pages com comunicações diferentes, ver qual que testa mais, que nem a gente estava falando de teste de fumaça. Isso dá muita independência para os times. Fora essas plataformas que eu faço teste, o protótipo, por exemplo, a gente estava falando, então eu uso muito o Adobe XD, que é uma plataforma gratuita da Adobe. Então eu consigo desenvolver meus protótipos, consigo compartilhar eles, eles já ficam com cara de produto, posso até animar eles. Eles já minimamente trazem o código CSS, né? Então a parte visual está pronta, de certa forma. Isso facilita muito, acaba adiantando muito, às vezes, até o trabalho do próprio desenvolvedor. Tem outras ferramentas no code, tem uma que eu acho muito interessante, que é o tal do Zapier, né? Que são integradores de API, por exemplo. É uma ferramenta no code que ficou famosa. Então, a mesma coisa, se às vezes quer fazer uma integração que vai exigir do seu desenvolvedor, do seu CTO, e putz, não necessariamente ele precisava estar fazendo aquilo. Então, dá para você também encontrar essas APIs prontas e não vai precisar codar também, que eu acho super interessante. Acho que são principalmente essas ferramentas que eu acho que eu acabo utilizando bastante, gente. Ainda mais com Pode o lembrar WordPress. também do Template Monster, né? Esses caras que têm templates de site já prontos, que você paga lá $30, $40 e já tem lá. Acelera muito, né? Total. E até uma pergunta. Pode falar, Sully. Não, eu ia falar de mais algumas, por exemplo, você acabou não citando, mas eu sei que você usa bastante, Cláudio. Typeform. Typeform, total. Né? Tem gente que usa muito Gumroad para fazer pagamento e você recebe ali rapidinho, põe no site, aceita no seu PayPal. Você tem o próprio Notion, também pode ser um baita ferramenta em no-code MVP, enfim, tem essas ferramentas, são alguns exemplos de que dá para usar. Eu tenho até uma lista de ferramentas aqui, eu vou colocar lá na Growthaholics, no nosso fórum para a galera. Depois dê uma verificada lá, eu vou colocar as ferramentas no-code que a gente tem mapeada aqui. Legal. O Typeform foi um bom exemplo que você falou, Sully. E, por exemplo, você já consegue embedar, você só copia e cola, são coisas bem simples, que você copia e cola e o Forms já está embedado no seu site, com uma animação, com um visual, com uma usabilidade mais legal também. Eu achei super legal, testei recentemente. Ele é pago, ele tem suas limitações, ele é freemium, né? Você consegue utilizar o mínimo dele na boa. Caso você queira, você consegue pagar também, mas é super interessante. A Thaís, ela fez uma pergunta entre a diferença de concierge e mágico de Oz, nesse sentido, né? Na minha opinião, eu acho que um esbarra muito no outro, ainda mais quando a gente fala que cada vez está mais no-code, né? Mas o concierge, ele não necessariamente precisa de tecnologia, você pode fazer um teste da validação do seu problema sem tecnologia alguma, né? O mais personalizado possível. E o Mágico de Oz, pelo contrário, ele já envolve a tecnologia, minimamente, para você fazer um teste. Até respondendo um pouco da Thaís, não sei se você quer complementar, Súlia ou Vinícius, sobre essa pergunta, que ficou aberta só para endereçar. Não, é um tema que realmente causa confusão. Eu acho que talvez uma boa dica geralmente, Mágico de Oz, você não sabe que tem seres humanos envolvidos, mas existe uma parte manual importante do processo. Por isso que é mágico, porque você acha que o negócio está funcionando e, na verdade, tem gente por trás. Já o concierge, você vai saber que tem trabalho manual envolvido, então essa é uma maneira que pode esclarecer
bastante aqui. Você quer complementar alguma coisa, Vinícius? Desculpa, o Cláudio também tinha. Não. Show. Eu estou mais da parte técnica. Legal. E aí, Vinícius, como que assim, já que a nossa vida aqui é de experimentos, a gente nunca vai parar de experimentar, porque é um ciclo, né? O Product Market Fit você não alcança, você sempre está correndo meio que atrás do rabo, porque as necessidades dos clientes mudam. Então, assim que você alcança o Market Fit, né, o mercado muda e você tem que fazer todo o processo de novo. É assim que mantém, inclusive, o trabalho de muitos Product Managers nas empresas, né? Mas, no geral, assim, como eu faço muitos experimentos, como eu vou medir o sucesso desses experimentos? Assim? Qual é a métrica de sucesso? Porque, às vezes, eu nunca fiz um experimento. Como saber se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal? Também vou pedir para o Claudinho complementar essa junta aí com o Vinícius. Vai lá, Claudio. Bem, acho que essa indicação, até para entender um pouquinho melhor, Sully, não sei se eu peguei a pergunta inteira, mas pensando assim nos indicadores, né, se o meu negócio está indo bem ou não, mal nos experimentos, eu acho que antes de tudo é o que a gente já falou, hipóteses. As hipóteses são claras, as perguntas são claras e elas estão sendo endereçadas. Porque em cada momento a gente vai ver indicadores diferentes. No primeiro momento, por exemplo, que eu estou falando de teste de fumaça, eu quero testar a minha proposta de valor. Então, eu quero entender a minha conversão. E aí, quando eu falo de conversão, eu estou falando da conversão de cadastro, porque eu estou querendo entender o engajamento do meu consumidor, do meu cliente, né? Então, é um tipo de... aquela métrica faz sentido naquele momento. Quando eu já tenho a validação da minha solução, já está mais clara, eu já falo, eu quero testar de fato a adoção de compra do meu produto. A conversão vai ser outra, vai ser a conversão de vendas. Eu quero ver o quanto que de fato o meu produto ele vai ser vendido ou não, o quanto que de fato eu vou converter. E no próximo momento já entrar com outros indicadores de retenção, né? Falar de churn, falar o quanto, eu consegui vender para esse cliente, legal, tive as minhas primeiras compras, agora eu vou conseguir manter ele ou não? Então eu começo a ver taxa de churn, começo a entender a retenção, o custo de aquisição para conseguir, né? Quanto que eu estou investindo lá nos meus canais, quanto que eu estou investindo na minha comunicação para conseguir fechar o cliente, eu tenho essa noção, tá clara? Então, eu acho que, enfim, esses indicadores eles vão aparecendo conforme a sua jornada e pode ser diferente também. Às vezes, um indicador no B2B não faz sentido no B2C. Eu acho que é sempre o que norteia, o que direciona é se eu estou fazendo as perguntas certas, se as minhas hipóteses elas estão sendo endereçadas em cada momento da minha jornada. Não sei se isso responde a pergunta, Sully. Legal. Eu penso, cara, a gente geralmente como ser humano tem a necessidade de querer ter algum número, ver alguma coisa, né? Bom, a gente vê certas práticas como eu quero o mínimo de 25% de conversão como uma prática usada no mundo inteiro. Assim, você não tem um número, põe 25. Desenha uma linha na areia, põe 25. O que é certo e o que é errado? Não sei, você não tem histórico, então quem diz que isso é bom ou isso é ruim? Então, parte de um número, parte de 25, e aí você vai, de fato, experimentando, né? Agora, indo para a ponta mais realmente sólida. Se você tiver um benchmark, pessoal, existe uma empresa similar sua fora do país? Existe alguma empresa que às vezes não é similar fora do país, mas é de um setor próximo e, de repente, lida com as mesmas características assim, do seu cliente? Você consegue ter uma ideia de conversão? Usa elas. Usa como um benchmark, tem uma ideia. Mas aí às vezes eu fico impressionado, assim, como a gente tem acesso às pessoas, mas a gente não faz. Pega lá, né, o e-mail da pessoa, manda um e-mail para o fundador da startup, manda um e-mail para o product manager daquele produto, pergunta para ele, cara, eu estou aqui quebrando a cabeça, criando um produto do zero, tentando entender taxas de conversão, você me ajuda a entender o que seria o norte? Essa galera com certeza vai querer ajudar. Isso é uma coisa, até eu vou fugir do assunto e vou pivotar aqui, viu, Vinícius? Tem uma coisa, cara, que eu acho que a galera tinha que fazer é ter mentor nas coisas, né? Procura um mentor, cara, pega
uma galera aí de sucesso e tudo mais, chega para eles, pede ali uma hora deles, não uma hora, às vezes vão dar 20 minutos, seja no mês, mas é muito importante você buscar mentores para o desenvolvimento da sua carreira aqui. E eu acho que uma coisa que é interessante para a Amazon soltar um produto novo, ela faz o programa de beta, aí, por exemplo, a Alexa e tal, aí depois vai respondendo perguntas, então são pessoas, né, funcionários, pessoas, desenvolvedores, eles escolhem diferentes perfis assim, né? Bastante pessoa física aleatória manda o dispositivo, e aí as pessoas respondem a pergunta, ela só solta o produto no mercado quando atinge um índice de satisfação, sei lá, vamos falar um número suposto aqui, 4,7 de 5, entendeu? Então, para você saber se o MVP, experimento e tudo mais, não tem muito segredo, tem que pôr para rodar e tem que escutar o que o pessoal tem para falar, né? Até, desculpa eu te pausar aqui, Vinícius. Existe uma realidade interessante para a gente discutir aqui. É a realidade, às vezes, eu como empreendedor, que às vezes eu não tenho muito que arriscar, eu nem tenho uma imagem construída, eu posso fazer um experimento, vou lá, testo e faço o negócio acontecer. Por outro lado, eu tenho empresas do tamanho da Amazon. Como é fazer testes e experimentos quando você assim, do tamanho de uma Amazon, ou você é grande já o suficiente, ou seja, os experimentos realmente impactam na produção, coisas desse tipo. O que você indica para experimentos, principalmente empresas para empresa, nesse segmento enterprise? Eu acredito em criação de um comitê comitê de apreciação do negócio mesmo, né? Então, assim, você ter esse grupo de pessoas aí bem selecionada para você poder dar o beta teste, dar um early access. Então, assim, acho que esses estágios que a gente tem de early access é muito importante, né? Então, muitas vezes a gente tem o early access, depois a gente tem o beta teste, depois a gente tem o release candidate, que são todas coisas que estão evoluindo ali, que saiu do MVP e está num fluxo todo. Então, ter esses marcos, de fato, ajudam muito a gente a escutar os clientes, né? E outra, o cliente é o centro de tudo, né, cara? Por isso que, assim, o desenvolvimento que a gente trabalha no Working Backwards, a gente tem um índice de 96% do que é de hora gasta, é hora gasta em cima de coisas que foram pedidas pelos clientes dentro da Amazon, entendeu? Então, assim, escutar o cliente é o tempo inteiro mesmo. O Customer Obsession, né? A gente está sempre nessa vibe do Customer Obsession e então a gente está sempre experimentando junto com o cliente, na verdade, né? E isso diminui muito o risco de você falhar, né? Hoje a gente tem muito squad que a gente leva e a gente tem metas de levar as solicitações de cliente para time de engenharia de produto, né? Então, faz parte da nossa carreira fazer esse processo, fazer esse link de escutar o cliente e tal. Então, apesar de que a gente pode usar metodologia X, Y, Z para testar, quantificar, metrificar e tudo mais, o cliente tem que estar sempre envolvido no processo do teste, no processo da validação, no processo de tudo, né? Não adianta você ter pessoas também ali que são só pessoas fictícias, né? Então, quando a gente está falando que as pessoas participam do teste da Alexa em diferentes regiões do Brasil, com diferentes sotaques, é o cliente, né? O nosso cliente está recebendo uma Alexa para participar e testar como cliente do produto mesmo, né? Então, acho que é isso. Legal. E aí, Cláudio, eu sei que você tem comentários aí. Eu estou pensando muito na época que eu tinha startup, de fato, e era muito importante, de fato, duas trocas, na minha opinião. A troca entre as startups que eram do meu segmento, então, a gente não se via como competidor, né, a princípio, então eu tinha uma startup de inteligência de mercado, de BI, eu falava com outras startups, como a InfoPrice, como algumas outras, a Leansurvey, que estavam no meu segmento, e a importância de, quando a gente fala de mentores também, de a gente olhar para o corporativo também, ter a noção de quem é o cliente. Por exemplo, o meu cliente era o B2B.
Então, eu tinha vários fornecedores de dados, eu tinha grandes empresas, eu tinha que falar com esses caras. Primeiro, para entender como melhoraria meu produto e para entender o que faria sentido e até mesmo aconteceria dentro das recomendações, ele se encantava, às vezes, até pelo produto e acabava virando cliente. Então, a gente brincava, a gente pedia uma sugestão, pedia uma mentoria para tentar ganhar também um cliente. E isso era muito importante. Essa parte que é boa, hein? Quero um feedback seu aqui e depois tenta converter. Mas era muito interessante, é bem legal pegar porque, querendo ou não, né, a gente sendo uma startup, a gente está vivendo a inovação, tem uma cabeça diferente, como que a gente desenvolve um produto, como a gente lida com o cliente, como a gente lida com os nossos sócios, colaboradores, e é diferente. A gente tem que, quando a gente chega para o nosso cliente, ainda mais o B2B, é muito difícil você empurrar a goela abaixo, né? Você tem que entender o contexto deles. Então, eles servem de mentores nesse sentido, até complementando o que o Vinícius falou. O cliente está no centro. Então, às vezes, o nosso mentor é o nosso cliente. E vale isso também. Animal. Bom, gente, para a gente caminhar aqui para o nosso fechamento, queria dicas de vocês que não estão em livros. Ou seja, um dia a dia prático em que vieram dos experimentos, da experiência de vocês, que seria bom a galera saber. Beleza. Bem, eu acho que pensando assim, já de bate-pronto, tá, Sully? A gente falou de métrica, foi uma coisa que foi falada agora há pouco, e eu acho que um grande erro que sempre acontece no empreendedor é a métrica de vaidade, né? Algo que a gente acaba sempre pegando no pulo. Então, eu, por experiência própria, eu tive um caso desse, eu aprendi na dor, de fazer um MVP que não era um MVP, porque a gente fez um protótipo super complexo, a gente programou esse protótipo, começa daí, apresentou numa feira, a maior feira que era da América Latina, que chama Autocom, de automação comercial. Os fornecedores brilharam o olho, acharam demais, ganhamos um prêmio para o Vale do Silício, checão do Faustão, levantamos ele lá no palco. A gente achava que, de lá só tinha a melhorar. E, na real, isso inflou a gente. A gente achou que, porque os nossos fornecedores estavam comprados, que era um desafio, porque a gente precisava dos dados deles, no caso, a gente já tinha um negócio feito. E aí a gente viu que não, que a gente tinha outra ponta da cadeia que não foi validada, que era o cliente final, de fato. Tinha algumas coisas muito minuciosas que a gente não foi validar o problema. A gente gastou, resumindo, a gente fez parceria com grandes empresas, como o Cielo na época, mas não calhou, não vingou. Porque o cliente não quis, a parceria morreu, aquele cheque para o Vale do Silício não valia o tanto que a gente gastou, o quanto que a gente queimou do investimento que, né, era uma grana que não era nem nossa, era dos nossos investidores. Então, isso foi uma frustração, no fim das contas, para a gente. A gente perdeu 6 meses, te gastou um dinheiro, então a gente não foi pautado em dados, né? Então, acho que essa métrica de vaidade, ela sempre tem que ser vista e revista, porque muitas vezes a gente acredita tanto, mostra que os nossos números estão incríveis, e a gente acaba não sendo crítico. Do mesmo jeito que a gente acha que a nossa solução é demais, a gente acaba fazendo e refletindo isso nos dados. Às vezes, tudo bem, você mostrar uma métrica de vaidade ou outra para se vender comercialmente. Isso acontece, não estou falando que não acontece, mas você acreditar nela é muito delicado. E isso acaba, muitas vezes, afundando o negócio, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante de ressaltar, assim, de vivência, de dor que eu já tive. Você, Vinícius? Cara, eu acho que a cabeça de uma pessoa que trabalha com esse tipo de desenvolvimento, ela tem que ser uma cabeça, primeiro, multidisciplinar na vida, assim, sabe? Eu acho que é muito importante você cozinhar, tocar e fazer o que você faz, sei lá, sabe? Misturar 2, 3 coisas. Eu gosto, cara, sempre que se eu tô cozinhando ou se eu tô fazendo uma placa,
ou se eu estou montando a minha Kombi lá, como eu estou montando agora a parte interna dela, eu estou sempre com a cabeça assim, de tipo, estou sempre... Porque é um exercício, cara, e você cria essa musculatura desse exercício de você escutar e, como o Cláudio falou, você ficar na humildade, né? A arrogância mata muito negócio, muito negócio. Grande parte de negócios que dão errado e que têm uma ideia boa morreram por excesso de arrogância de quem conduziu a coisa toda, né? Então, é muito importante você exercitar esse negócio de escutar em todo momento da sua vida, né? Então você carrega isso para o seu dia a dia, né? Desde o momento que você está ali fazendo um exercício, a pessoa da musculação passa, te corrige, é um feedback da sua vida. Quando você cozinha um negócio, alguém fala, faltou um pouco de sal, né? Você querer saber da opinião ali, né? Eu acho que a cozinha é muito interessante, cara, no sentido de que você analisa certinho a personalidade das pessoas, que fase que tá e tal. E muita gente, quando está criando esse tipo de negócio, eu vou fazer uma analogia aqui, é aquela pessoa que fala assim, eu vou fazer uma receita na tua casa. Ela é o centro da atenção da cozinha, né? Ela suja a sua cozinha inteira e não limpa, te pede uma porrada de coisa lá, te dá um puta de um trabalho. Então, cara, você não pode estar nessa posição quando você está desenvolvendo um projeto novo, uma startup, um MVP e tudo mais. Você tem que estar ali na humildade, pensar que você tem que fazer a comida, ser o centro, criar o negócio, mas limpar a louça e trabalhar ali com tudo que você tem de característica multidisciplinar para... Então, eu gosto muito da arquitetura das pessoas que têm a multidisciplinariedade, assim, principalmente para essa parte criacional, experimental, né? A criatividade e faz muita diferença mesmo. Né? Não, Esse ponto é total. bem legal. Tem um livro chamado Polimatas, que ele fala um pouco do movimento renascentista, e ele aconteceu e foi um sucesso por conta de você ter multidisciplinaridade ali. Então, é bem legal, um assunto meio off-topic, eu também acho muito legal essa questão de profundidade em várias áreas, realmente só tem a agregar. Você ia falar alguma coisa, Cláudio? Eu ia complementar o ponto do Vinícius, que eu acho super interessante e muito importante, eu acho que nesse behind the books que a gente está falando aqui. A multidisciplinaridade ela é muito importante porque quando a gente fala principalmente de uma startup, cara, são 4, 5 sócios, você lida com eles o dia inteiro. Se você não está comprado com a ideia, com a visão, vocês têm resiliência suficiente para estar na mesma página, a partir do momento que um sobrepõe o outro, um infere o outro, aí a solução pode ser demais, a solução pode ser incrível, mas o ego atrapalha e a solução acaba não vingando porque vira um cabo de guerra muitas vezes, foge de toda a metodologia, foge das ações pautadas a dados, e isso parece besteira, mas isso acontece muito. Era muito fácil de ver no período meu de aceleração startups que se desintegraram por relação entre sócios, porque é muito intensa, é difícil, não estou falando que é fácil. Você tem que ter um psicológico, sempre estar trabalhando lá, verbalizando, mas o ciclo de feedback é muito importante, como que você dá, o one-on-one, o como que você fala. A partir do momento que perde o respeito, perde tudo também. Total. A gente estava numa live mais cedo, eu e o Cláudio, que a gente falou sobre soft skill, hard skill, e aí tem um dado da Michael Page, um estudo deles, que fala que 90% das pessoas são demitidas em uma companhia por soft skill, a falta dele, não hard skill. E eu diria que isso é o mesmo para a sociedade em startups. A gente vê que na ACE a gente tem uma taxa incrível, né, de sobrevivência das startups, e quando a gente olha as que morreram, a maioria delas foram problemas realmente de sócios. Por isso que a parte do contrato social, né, entre os sócios, saber até o limite de cada um, quando o plano B do outro ele é acionado, quando eu não tenho um plano B, quando eu estou all-in, o meu é o plano A, quais são as necessidades básicas de vida que eu tenho que ter. Então, às vezes isso não é acordado e aí leva para essas coisas bem ruins. Bom, do meu lado, eu vejo que no dia a dia,
Agora, eu vou falar como alguém que já tem um time, mas eu acho que isso não deveria ser... não ser utilizado por startups que são 2, 3 fundadores aí. A gente estabeleceu um meta de experimentos na nossa startup, digamos assim, startup interna, né, como organização temporária. Então, os produtos digitais que a gente cria, a gente tem meta de experimentos. Né? Você pega aqui o Andrei, que é a pessoa que viabiliza para que esses webinars aconteçam, está aqui conosco no Moodle, mas ele é uma das pessoas que faz vários experimentos para entender qual é a melhor forma da startup engajar na plataforma, qual a melhor forma de comunicar, qual é o melhor ambiente para que a gente tenha mais retenção do conteúdo passado. Ele faz vários experimentos de várias formas, a gente colocou a meta no ano e vai lá no nosso OKR, no nosso OKR, está linkado lá. Então, ele precisa bater essa meta aí, e ele toca muito bem esse bombo e é muito importante. Tem um livro bem legal, Growth Hacking, que fala bastante sobre teste, até o Philip Collins, um dos sócios da ACE, também falou de Growth Hacking em um dos e-books, é só você procurar aí no Google que você vai achar facilmente aqui. Vinícius, para a gente fechar então aqui, queria que você comentasse um pouquinho sobre o AWS Activate, porque definitivamente eu vou criar vários experimentos, muitos deles incluem criar ali produtos, eu vou usar a nuvem de fato. Comenta um pouquinho para nós o que é a AWS Activate, eu vou pedir também para o Andrei já na sequência explicar como a galera pode ativar esse benefício. Legal. Então, um programa de incentivo de startups, né? Você já tem que estar num estágio onde você tem aí, pelo menos, não precisa ter uma empresa aberta, pelo que eu me lembro até as últimas vezes, mas você precisa ter um domínio já precisa ter um site, alguma coisa que já mostre que você não assim, já não é muito para a fase muito inicial, assim, você já tem que estar no estágio de que você já está com um corpo do seu projeto, né? E através do Activate você ganha créditos, então, para usar, para começar a sua jornada na nuvem, você tem uma camada gratuita que você pode usar por 1 ano. Cada serviço nosso tem um determinado limite, mas com isso já dá para você fazer bastante coisa, bastante experimento, bastante MVP e tudo mais. E depois que você já está no estágio mais avançado, vale a pena procurar o programa Activate. O Gabriel é um dos responsáveis aí pelo programa dentro da AWS, né? O Gabriel que está sempre em parceria com vocês também. E aí, os créditos, você ganha aí, a princípio, $5.000 de crédito, o que, para muita coisa, dá para segurar bastante tempo. Tem gente que consegue rodar 1 ano e meio, 2 anos, às vezes, com o programa do Activate, né? Então é isso. É um programa que basta entrar em contato lá, entrar no site Activate, preencher um primeiro cadastro, e aí o pessoal vai dar uma analisada e entrar em contato caso você tenha esteja já no estágio amadurecido para entrar no programa. Boa, pessoal. Eu acabei de mandar no link do chat também como que você pode fazer para resgatar o benefício do AWS Activate. Igual o Vini falou, é um programa que a AWS ela faz para que as startups justamente consigam testar, experimentar ali a um preço super acessível, né? Na verdade, é gratuito, né? Tá participando do Activate. São $5.000 para as startups, $1.500 em créditos, inscrição no Business Support, $80 para labs virtuais também. Então, para resgatar, é só você acessar o link que tem do benefício, tem lá na plataforma também. Você preenche uma senha, um código que a gente tem ali no ID da organização e coloca os seus dados. E aí, para você conseguir ter acesso, tem que ser uma startup, né, cadastrada na plataforma. Tem que ter uma conta também ativa na AWS. O benefício ele não é cumulativo, então se você já recebeu esses créditos, você não vai conseguir ter a mais também, porque ele é pensado justamente na jornada da startup, e a ideia é ajudar quem está no começo, e mediante você vai participando de outros programas, outras iniciativas, você recebe mais créditos também. Então, igual o Vini colocou, se você é uma startup que passou pela Growthaholics for Startups, foi para um Demo Day, e recebeu investimento da ACE depois, você vai ganhar uma série de créditos a mais também, que podem chegar aí até $25.000 também, até um estágio ali de Series A. E os créditos são válidos para o período de 2 anos. Então, a gente vê que esse valor aí, que dá aproximadamente R$25.000, 26, dependendo, né, aqui no Brasil, as startups conseguem
ficar 2 anos ali sossegadas e usando também. E além disso, você vai ter uma série de apoio ali do time da AWS também, vai ter uma série de conteúdos e coisas para te ajudar ao longo dessa jornada. Então, eu mandei aqui no chat também, na conversa, o link do post lá do fórum que explica certinho como resgatar aí um pouco do programa. Boa! Excelente dica, Andrei. Isso aí a galera pode se beneficiar bastante. Bom, fechando aqui então, palavras finais. Vinícius. Bom, é isso aí, galera. Então, vamos para frente, né? Estamos num momento aí importante da gente criar coisas novas mesmo. O mundo está precisando de uma porção de novas soluções, então vamos botar a cabeça para funcionar, aproveitar o momento aí do Covid para se atualizar, assistir curso, variar um pouco aí dos conhecimentos todos. Eu estou aproveitando para fazer um monte de coisas assim. Até curso de sushi man estou fazendo agora. Olha aí, boa! E aí, então, cara, vale muito a pena aproveitar esse momento, focar em coisas legais, em estudos e tal, porque a criação também disso tudo a gente não comentou aqui, mas muitas vezes o experimento pode ser um crowdfunding também, um projetinho de crowdfunding entre amigos, né? A gente esqueci de falar dessa dica também. Eu fiz um crowdfunding de um projeto de IoT que foi bem legal. Eu arrecadei, na época, acho que R$65 mil para tocar o projeto. E ele era praticamente, não era um produto ainda, né? Ele era uma versão 1 de uma tentativa de um produto que deu errado. Não teve a versão 2, mas quem recebeu um produto honesto em casa, caixinha, tudo bonitinho. Foi um exercício muito legal e que não me custou nada desenvolver, né? Então, é bem legal pensar sempre também na possibilidade de usar o crowdfunding para fazer um financiamento coletivo entre amigos, familiares e tal. Principalmente para hardware, né? Não só hardware não, né? Tem gente que faz para outras coisas também, né? Então, desde para escrever livro, tem muito. Não, sim, eu digo pelo fato de, vamos falar de software. Software você pega o que está na tua cabeça e coloca ali no teclado. Você não tem que ter insumo, né? Você não compra. Quando você pega um crowdfunding, vem uma grana para você comprar. Tomar cuidado para não fazer hamburgueria no crowdfunding, igual uma pessoa famosa para trás. Se queimou. Deixa para lá. Hamburgueria no crowdfunding não vale, que não tem um histórico muito bom. Essa eu tinha até esquecido. Olá, Cláudia, suas últimas palavras. Gente, eu acho que o que vale dessas conversas, dos materiais que vocês também têm disponíveis no Growthaholics for Startups, é não só ver, absorver, mas como que vocês vão pôr em prática, que isso é muito importante. É muito difícil, né, pôr o conhecimento em prática, pôr na vivência. Então, eu sugiro que façam isso, se esforcem para que isso aconteça. Não é fácil, mas vale muito esse esforço. E então, até você falou de sugestões da questão de ter um livro, referência. A plataforma é gratuita, desde a validação de problema até a validação de solução, fundraising. Os conteúdos estão bem legais. Não é porque eu sou da Acer, também, né? Porque eu sou fã, mas tem muita coisa. Me ajuda muito como suporte, falando sério agora, mesmo no dia a dia. E outra leitura que eu acho muito interessante, estava falando sobre métricas, o growth hacking. Eu gosto muito particularmente do Hooked. Eu sempre indico para qualquer um. É um livro em inglês, porém ele fala muito sobre pain points, o que é o analgésico, o que é a vitamina. Ele fala muito sobre criar hábitos nos produtos. Então ele entra em alguns pontos que a gente falou aqui hoje. Como criar gatilhos, como criar motivações. O que são motivações, o que são habilidades. Isso entra um pouco em usabilidade, um pouco em UX, mas que eu acho imprescindível se você tem um negócio. Seja ele um produto digital, por exemplo, ou até mesmo no B2B, eu acho super relevante. Bom, animal. Então, galera, quero te convidar aqui para o nosso próximo encontro. Na próxima segunda-feira a gente vai falar sobre boas práticas de desenvolvimento. Vale dizer que esse webinar a gente vai mais a fundo no detalhe, a conversa vai falar de muita coisa técnica. Então, se você está entrando ainda nesse ramo de desenvolvimento, venha fazer parte, vai ser bem legal. Para quem ainda
não faz ideia. Se você for um guerreiro, assista, porque você vai ganhar bastante conhecimento aqui também. E para quem já navega aqui em mundo do desenvolvimento, vai ser, nossa, um parque de diversões. A gente vai falar sobre muita coisa legal aí com o Felipe Garcia, lá da Amazon, diretamente dos Estados Unidos. Legal. Vinícius, Cláudio, muito obrigado pela presença de vocês, pela parceria de sempre. Queria agradecer também ao Gabriel, ao Andrei, que fazem isso ser possível aqui para toda a galera. Então, gente, um grande abraço para todo mundo, uma boa noite, um bom descanso e até mais. Obrigado, gente. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado, valeu. Obrigado a todos aí. Até mais.